Fala pessoal, tudo bem? Olha, é um prazer falar com vocês. Sou o Joel J, para quem não me conhece, então muito prazer em falar com vocês. Para quem já me conhece, prazer também em falar com vocês agora nesse ambiente mais reservado, num conteúdo único e exclusivo para você. Estou muito feliz porque isso aqui que eu vou falar, isso é de fato algo muito importante. O que eu trouxe aqui, o que eu planejei para vocês aqui é algo muito importante. E uma coisa que eu acredito, uma coisa que eu vivencio. Eu vivencio a alta performance, eu vivencio a disciplina, o foco, a competitividade, a competição. O nome dessa palestra é O Sucesso é Treinável. Então, antes da gente começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Joel J, conhecido na internet como Joel J, mas o J é meu apelido. Eu sou o Joel Moraes. Então, eu vou falar um pouco da história do Joel Moraes até ele se transformar no Joel J. E eu gosto muito desse nome também, porque todas as vezes que as pessoas me chamam, e aí Jota, tudo bem? Eu vejo um carinho bastante com a minha pessoa. Basicamente, minha história ela se divide em 3 grandes momentos. A primeira, atleta. A segunda, acadêmico, professor, um mentor, um instrutor. E a terceira parte, um empresário. Eu fui atleta de natação. Durante quase 2 décadas da minha vida eu fui atleta e treinador de atletas, eu tive muitos bons resultados como nadador, eu fui altíssima performance, eu fui diversas vezes campeão estadual, diversas vezes campeão nacional, seleção brasileira, recordista brasileiro, recordista paulista, sou de São Paulo, e já fui ranqueado como também um dos maiores nadadores do mundo, entre os top 20 nadadores do mundo, o que foi para mim um momento maravilhoso. Então, quando eu falo de alta performance, alta com L, é porque eu levei muitos anos da minha vida, mais de 1 década, vivendo em alta performance, para mim, como atleta. Então, eu costumo dizer o seguinte, até uma frase que eu aprendi com Gustavo Borges, um grande amigo, o grande lance do atleta é ser empreendedor do próprio corpo. Eu não sabia que eu era um empreendedor, que eu tinha uma atitude empreendedora. Por quê? Porque eu fazia tudo que estava ao meu alcance, tudo que era permitido para que eu pudesse ser mais rápido, para que eu tivesse mais performance. Então, o que eu comia, o que eu lia, os meus treinamentos, os suplementos, as coisas que eu estudava, as coisas que eu aprendia, as pessoas, os lugares, o ambiente, as viagens, tudo era para eu nadar mais rápido. Então, nadar mais rápido era a métrica. Era o que a gente chama hoje no mundo dos negócios do KPI, dos fatores de chaves de sucesso, as atividades de performance, meu KPI, meu indicador. O meu indicador era o tempo, era o cronômetro. Eu precisava nadar cada vez mais rápido. Então tem esse homem aqui que vai falar com você, que tem esse DNA profundo e que vivo isso todos os dias. O segundo cara que está falando aqui também é o professor. Depois de muitos anos eu fui estudar, eu sempre fui um cara estudioso, e eu fui para o lado acadêmico, eu virei professor. E esse lado, ele ficou muito fortalecido, ele ficou muito inspirado porque eu fui dar aula na faculdade. Então eu fui professor de graduação e professor de pós-graduação. E essa experiência ela durou 11 anos. Foi mais de uma década estudando e ensinando, sendo mentor, sendo tutor, sendo um consultor, entendendo as premissas, entendendo o mecanismo, entendendo os fundamentos. Eu precisava estudar, eu estudei ciências do esporte, eu fiz mestrado, eu tenho pós-graduação, eu tenho várias formações, a minha formação é em educação física, mas tenho formações em outras áreas também. Eu não uso a educação física hoje para absolutamente nada, a não ser para mim, como um praticante de triatlon, mas o lado acadêmico, a academia, a didática me ensinou demais. O que eu faço hoje, porque aqui eu sou um professor falando com vocês, não apenas um palestrante. Então tem um lado acadêmico, muita referência, muito estudo, muita pesquisa. Eu sou escritor, já escrevi 8 livros, um deles é best-seller, que é o 100% presente. E o terceiro grande momento da minha vida é o empreendedorismo. De um rapaz, de um garoto com muita vontade, querendo empreender num lugar onde eu tive que aprender, né? Então eu não tive uma educação formal para empreendedorismo, eu não tive uma família de empreendedores, o meu pai não foi, meu pai até tentou ser um empreendedor e não teve muito sucesso, quebrou. Minha mãe nunca nem pensou ser empreendedora, ninguém na minha família ao meu redor empreendeu, ninguém procurava isso, então aquele regime de trabalho sistematizado e sem nenhum problema, nada a declarar, aliás, só elogio aos meus pais, por isso, mas eles escolheram aquele estilo de trabalho dos diversos que tem. E aí eu fui empreender, e aí eu fui buscar informações em outros lugares, com outras pessoas, em outras fontes. E aí nasceu o empresário. Hoje eu tenho uma empresa avaliada em milhões de reais, uma empresa que também adquire outras empresas.
Eu tenho muito sucesso nos meus negócios e um dos braços das coisas que a minha empresa faz, a 3Ps, é palestra e desenvolver pessoas, desenvolver, treinar e fazer com que as pessoas tenham mais performance. Então, a minha história basicamente, resumidamente, é essa. Eu sou um cara ultra simples, eu sou um cara essencialista, então eu foco naquilo que é realmente importante. Não sou um cara minimalista que vive com pouco, mas eu sou um cara que invisto tempo, dinheiro, energia naquilo que é realmente relevante para mim. E a educação, que é o que vocês estão fazendo agora, para mim é um sacrifício. Quando a gente pega a palavra, na origem dela, sacrifício é um ofício sagrado. O que significa isso? É o que eu faço como se fosse beber água. Aqui está minha garrafa de água que eu trouxe aqui, da 3Ps. Eu preciso de conhecimento como se eu precisasse de oxigênio. Eu quero, eu busco, eu entendo e eu faço isso de uma maneira deliberada. E o sucesso tem a ver com isso também. E eu trouxe aqui algumas reflexões para vocês sobre por que eu acredito que o sucesso é treino. Primeira coisa, o sucesso é treinável porque o campeão ele não nasce pronto. O campeão é uma pessoa que não nasce pronta. João, mas você está falando isso baseado no quê? Bom, eu estou falando isso nos campeões. Porque eu posso falar isso com convicção por dois motivos. Primeiro, porque fui campeão na atividade que eu decidi fazer. E você tem uma atividade. E quando eu falo campeão, não é campeão de, olha, as pessoas falaram que eu sou um cara esforçado, as pessoas falaram que eu sou uma mulher dedicada, as pessoas falaram que eu sou uma pessoa ultradisciplinada. Não, estou falando de título, quando você realmente é comparado com outras pessoas naquele segmento e você é o melhor. Quando você compete com o ambiente externo e não apenas com você, mas com os outros e você vence todas as outras pessoas. Segundo ponto, eu convivi e convivo hoje, mas no esporte principalmente eu convivi com os campeões, eu vivi, eles eram meus amigos, eu tive, minha esposa, ela foi múltiplas vezes campeã, minha esposa, eu já tive outros relacionamentos com atletas, meus amigos, as pessoas que eu tenho um relacionamento desde a minha infância, atletas, e não só na natação, eu sou do mundo do esporte de origem, em todos os esportes que eu tive contato, eu sei que o campeão não nasce pronto. Todos eles foram fruto de treinamento, todos eles foram fruto de muita disciplina, muito esforço, muita dedicação e de ambiente favorável. E de muito conhecimento também. Portanto, vencer vale a pena, vou falar durante o dia de hoje, durante o nosso bate-papo, que vencer vale a pena, mas existe um caminho. E esse caminho não pode ser confundido com atalho. Eu não gosto dessa palavra. Ela é muito mal colocada na maior parte das vezes. Vou te dar um atalho. Eu não quero atalho. Eu quero um processo, eu quero um sistema, eu quero um treino. Não quero atalho. Atalho é você se inscrever numa prova de 10 km e correr 6 e ser campeão dos 10 km. Ah, por quê? Porque eu passei por cima da graminha, passei ali, dei uma volta na praça, quebrei por aqui, furei a fila, passei por baixo da faixa e cheguei. Isso não existe. Isso existe só no campo do delírio. Não existe atalho. O que existe é um caminho. Ah, mas é porque a pessoa estava lá e ela estava rodando, batendo a cabeça, indo para lá e para cá. Então, você não deu para ela um atalho, você deu para ela o caminho certo. Esse é o caminho aqui. É porque ela estava perdendo tempo por aqui. Então você deu para ela um caminho certo. Você recebeu, por exemplo, a direção certa. O que as pessoas têm que buscar, o que eu sugiro que você comece a refletir é que você tem que buscar aceleração. Mas você vai ter que percorrer os 10 km. Se você for para uma maratona, você vai ter que percorrer os 42 km. O que você precisa fazer é desenvolver competências para você acelerar. Vou te dar um exemplo bem real. Eu estou treinando para o Ironman. O Ironman é uma prova de triatlon, né? Você nada, pedala e corre. Você nada 3.800 metros. Você pedala, depois de ter nadado, 180 quilômetros. E depois de ter pedalado 180 quilômetros, você tem que correr uma maratona, que são 42 quilômetros, 152 metros, alguma coisa assim. Alguma coisa mais ou menos por aí. Mas são 42 quilômetros. Não tem jeito, não vai ter atalho. Eu vou ter que percorrer 3.800, 180 e 42. Onde que está o atalho? Não tem atalho. Agora tem elementos para melhorar minha performance, o que eu como, o que eu treino, meu equipamento, minha orientação, o meu sistema, quero que eu descanso, o que eu durmo, o que eu suplemento. Então todos esses elementos me dão a estrutura para eu fazer cada vez melhor, mantendo a minha integridade física e emocional para fazer essa prova. Isso é performance. Isso é performance. Isso é alto performance. Quando eu termino essa prova, eu tenho alto performance. Agora, quando eu vou lá e faço um Ironman,
que não é o meu desejo, não é o meu caso, e venço todo mundo, eu tenho alto e alta performance. Tanto a alto quanto a alta performance é treino. O que eu vou aqui falar para você hoje, independente da área que você está, o segmento que você atua na empresa, na sua empresa, nessa empresa, você pode melhorar ainda. Ah, mas eu já estou indo muito bem, você ainda pode melhorar. Ah, mas eu estou indo muito mal, você pode melhorar. Se você está indo muito mal, te falta treino. Se você está indo mediano, te falta treino. Se você está performando pra caramba, com mais treino ou com um treino melhor, você pode performar mais. Por quê? O sucesso é treino. E ele é baseado, o sucesso, em basicamente 3 coisas. O alicerce que te dá o fundamento, se você puder anotar vai ser muito importante, o alicerce que te dá o fundamento, a prática que te dá a maestria e a hora H, que é onde realmente você vai ser medido e avaliado. Eu quero começar com o hora H, que é o seguinte, o hora H é um termo que eu falo muito e muitas pessoas te preparam para o dia D. O dia D tem dia marcado, tem hora marcada, você planeja, daqui a 22 semanas eu vou fazer uma aquisição, amanhã eu vou fazer uma palestra, depois de amanhã eu vou fazer uma apresentação para um cliente, daqui a uma semana vai ter uma reunião onde eu vou mostrar o meu projeto. Dia D tem dia e hora marcada, hora H não. Hora H aparece, demonstra, se revela pra gente assim, ó. É mais ou menos, olha, preciso que você fale isso agora. Mas agora? Agora. Mas eu não me preparei para o agora. Pois é, se você não se preparou para a hora H. A hora H não tem dia e nem tem hora marcada. Portanto, eu gostaria que você escrevesse o seguinte, muitas pessoas se preparam para o dia D. Poucas pessoas se preparam para a hora H. E é na hora H que realmente você vai ser avaliado e que você vai ser metrificado, o seu resultado vai ser metrificado para ver se você teve ou não teve performance. E por quê, Joel? Porque tem muita gente que trabalha, que treina e que se dedica, mas na hora H não performa. Porque ela não entende que empenho é diferente que desempenho. Eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas que se empenham pra caramba, mas na hora H não desempenham. Mas raríssimas. Não, acho que não é raríssima não, eu tô aqui pensando, eu não conheço nenhuma que desempenhou sem se empenhar. Então entenda, nem todas que se empenham, desempenham, mas todas que desempenham, se empenham. Trabalham duro. Portanto, você tem que realmente trabalhar, você tem que masterizar a coisa que você faz, melhorando a cada dia, porque isso é treino, para chegar no dia, na hora H, naquele instante, naquele milésimo de segundo, que é os teus 15 segundos de fama e você ter estado de presença. Nem viver no futuro, nem viver no passado, viver no agora e realmente performar. Essa é a última parte que eu queria falar do treinamento. Então, para isso acontecer, você tem que fundamentar. Primeiro ponto, você tem que fundamentar. Joel, como é que fundamenta? Tem uma frase do Michael Jordan, eu adoro. Michael Jordan, se eu observar hoje, o meu maior ídolo, um dos maiores ídolos da minha vida é Michael Jordan. Mesmo eu não sendo um cara do basquete. E ele tem uma frase muito importante. Sempre volte aos fundamentos. Não esqueça os fundamentos. Os fundamentos no basquete é passe, é drible, é rebote, é bandeja, como é que é? Aí tem outra que é o lançamento, Esses são os fundamentos. Quando você domina os fundamentos, você retorna para ele, você tem a base que solidifica e que sustenta a sua performance. Então, na tua área específica, você precisa saber quais são os seus fundamentos. E eu já vou te falar, por exemplo, existem hard skills e soft skills. Então, hard skills é a questão técnica, né? Bom, se você é um programador, é a programação. Se você é um vendedor, é o produto, é saber exatamente do produto. Mas, no mercado hoje absolutamente competitivo, rápido, veloz, a capacidade de soft skills, ela é determinante. Eu não estou falando, olha, é uma coisa super nova. Não é nova. Mesmo algumas pessoas falam, isso aqui é super novo. Não é novo, gente. Isso já está chovendo no molhado. Eu ainda não entendi exatamente por que as pessoas não dão atenção para a inteligência emocional, para a performance emocional, para os relacionamentos, para a comunicação. Eu falo uma coisa, se Deus viesse aqui, se o universo mandasse um comando e falasse assim para mim, Joel, você só pode ensinar uma única coisa para o seu filho. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses. Você só pode ensinar uma única coisa para o seu filho. A partir de hoje, até o final da tua vida, uma única coisa para o seu filho você vai ensinar. Eu falo, só uma única coisa? Meu Deus do céu! Eu vou ensinar o meu filho a confiar nele. Porque na hora H é confiança.
E aí eu falo, posso pedir mais uma coisa? Ele, só mais uma coisa. Então você vai ensinar duas coisas. A primeira eu já sei, qual seria a segunda? A segunda seria a comunicação. Comunicação. Por quê? Porque eu preciso ensinar para o meu filho a como ele defende as coisas que ele acredita e como que ele promove as coisas que ele acredita. Promover o que você acredita e defender quando você estiver lá numa situação, a pessoa coloca a tua ideia na parede, ela metralha a tua ideia, você aprende a argumentar e defender com as tuas palavras, com o teu corpo, com a tua energia, com o teu cérebro e com a tua inteligência. Se comunicar. Pode observar, os maiores empreendedores, os maiores profissionais são ótimos em comunicar, mandar mensagem. E líder, então? Líder nem se fala. O líder fala, as pessoas se inspiram. O líder fala, as pessoas enxergam. O líder fala, aquilo fixa na mente da pessoa, fixa na alma da pessoa, fixa no coração da pessoa. Ela fala, cara, eu lembrei de você. Eu estava lá numa situação, estava numa enrascada, peguei uma bucha na minha mesa e eu lembrei do que o meu líder me falou. Por quê? Porque o cara tem uma baita de uma comunicação. Porque a líder, a moça, a mulher, ela é uma baita de uma comunicadora. Então saber comunicar é um fundamento. Como que eu posso comunicar? E aí você vai falar, pô, Joel, mas como é que eu faço isso? Você não aprendeu, ou melhor, você não nasceu sabendo isso. Você aprende. Cheguei à conclusão que eu sou um péssimo comunicador, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de levantar a minha opinião. É porque te falta treino. Não é porque você não tem um dom, nem porque o talento. Não se apegue a isso. Não crie essa desculpa esfarrapada, porque isso é uma desculpa. Isso é uma baita de uma desculpa. Você não se comunica bem porque você não treinou. Porque no dia que você treinar, você vai se comunicar melhor. Se você treinar 5 vezes, você vai se comunicar melhor. Se você treinar 50 vezes, você vai se comunicar melhor. Agora, se você treinar 500 vezes, é óbvio, né? Não te parece óbvio que você com 500 treinos é muito melhor que você com 5 treinos. Mas como é que ele leva você para 495 treinos a mais? Aí esse é o assunto da aula de hoje. Não precisa de talento para você ter determinação, para você ter uma decisão, para você ter foco. Uai! É uma atitude e essa atitude você desenvolve. Então, você precisa entender quais são os fundamentos. Por quê? Para você ter destaque. Vale a pena ter destaque? Vale a pena vencer na vida? A pessoa que performa, ela tem mais chance, ela tem mais resultado e ela tem mais tempo. Ela recebe mais atenção das pessoas. Ninguém quer conversar com gente que só arruma desculpa. Ninguém quer. As pessoas querem saber quem dá resultado. Então, eu não aceito conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Eu sugiro, anota aí, não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Então, se o cara vem me dar uma informação e eu olho para ele e teve um resultado notável, decente, valioso, eu falo, cara, o que você fez? Eu fiz assim, 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 eu vou lá e anoto. Eu estou entendendo os fundamentos. E aí, eu presto atenção. Você também, né? Você não tem nenhum problema, você é alfabetizado, você sabe ler, você sabe escrever, você não tem problema. Ah, Joel, mas eu não entendi. Você não entendeu não é porque você não tem capacidade cognitiva, é porque você não tem foco, você não tem presença. Por exemplo, você vai numa reunião, você vai numa palestra aqui, num bate-papo que nem eu estou hoje, e eu falo, alguém tem dúvida? O cara fala, eu tenho dúvida. Qual foi a parte que você não entendeu? Ele fala, não entendi nada. Como que você não entendeu nada? Estou aqui 40 minutos, você não entendeu nada? Você não entendeu nada não é porque meu conteúdo é difícil e nem porque você não tem capacidade de absorção, porque você não está prestando atenção. Então para e presta atenção agora. Presta atenção agora em quais são as áreas do teu trabalho que aumentam a tua performance. É simples, não tem mistério, tem foco e tem decisão. Você fala, isso aqui não me leva para nenhum lugar. Anota aí as atividades produtivas e as atividades atraentes. É assim que funciona o negócio. Existem atividades produtivas. O que é uma atividade produtiva? É aquilo que você coloca energia e te traz resultado. Você tem que saber qual é essa atividade. Atividades produtivas e atraentes. É aquilo que você coloca energia, te dá resultado e você gosta. Por exemplo, eu estou aqui, eu amo estar aqui. Eu adoro falar para os outros, treinar, desenvolver, palestrar. Eu adoro. Eu acho que dá para ver por aí. Olha o jeito, minha energia, eu sou simples, mas eu boto energia, eu falo de uma maneira diferente, eu falo, e tem minha água, eu gosto de estar aqui. É atraente para mim. Então é fácil identificar isso. Agora tem aquelas atividades que não são produtivas e não são atraentes. Também são fáceis de identificar. Aquelas coisas que eu não gosto de fazer também não leva para nenhum lugar. Por exemplo, eu não faço fofoca, não gosto. E fofoca me leva para qual lugar? Nenhum lugar. Reclamar, não gosto de reclamar. Não gosto, não tenho paciência com as pessoas que reclamam. E não me leva para nenhum lugar. Então as atividades não produtivas e não atraentes para mim são simples também. Agora tem duas atividades que você tem que anotar aí. E você tem que identificar as atividades produtivas e não atraentes e as atividades
atraentes e não produtivas. Aí que mora o problema. Por quê? Porque tem coisas que são muito legais de se fazer. Muitas delas elas são ultra atraentes, mas será que elas realmente são produtivas? Será que elas realmente trazem resultado? Você precisa identificar isso. E tem outras que não são legais. Você não gosta, ela é meio chata, ela não é muito bacana, ela não é legal, mas ela te traz resultado e você precisa entender isso. E aí você, como um profissional coerente, consistente, inteligente, que você percebe as coisas, você tem que anotar. É um papel e caneta. É um papel e caneta. Você fala, cara, isso aqui não é legal, mas isso aqui me traz resultado. Isso aqui é legal, mas isso aqui não me traz resultado. E aí você tem que saber, eu tenho que fazer mais uma coisa porque eu estou fazendo pouco, eu tenho que fazer menos uma coisa porque eu estou fazendo demais, eu preciso parar de fazer isso e tem uma coisa que eu não estou fazendo, eu preciso começar a fazer. E é muito simples, porque aí você começa a ser um profissional que tem foco e que tem diretriz. Isso é um fundamento. Você precisa entender quais são as atividades centrais da tua vida profissional que te trazem resultado. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu gosto muito de indicar livros. E eu falo, cara, lê esse livro. Aí o cara fala, quantas páginas tem? É a pergunta tola. O que é uma pergunta tola? O que caracteriza uma pessoa tola? Ou duas coisas, turma. Ou ela realmente é ignorante, ela não sabe por que ela está perguntando aquilo, ou porque ela é arrogante. Todas as pessoas que têm tolice, que agem como tolas, ou elas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo, e elas são ignorantes, e o ignorante, ele precisa de conhecimento, ou ela é arrogante, e o arrogante precisa de autoconhecimento. Entendeu a diferença? O ignorante precisa de conhecimento, você mostra pra ele e fala, putz, caramba, eu não sabia disso, agora eu sei, que massa. O arrogante não, ele fala, não preciso disso, eu sei muito mais do que você. Ele tem presunção, ele tem arrogância. Ele é leviano, ele é displicente, ele precisa de autoconhecimento, ele precisa se entender, porque aquilo não vai levar a lugar nenhum. Nem o tolo. O tolo, por falta de conhecimento ou por arrogância, não vai chegar numa pessoa que tem realmente disciplina, uma pessoa que realmente tem foco e sabe o que está fazendo. Então não importa para mim se você indicou um livro para mim de 500 páginas, de 20 páginas, de 200 páginas ou de 5.000 páginas. Para mim não importa o número de páginas. A pergunta que eu tenho que saber responder é o seguinte, vai aumentar a minha performance? Vai, então vou ler. Ah, mas tem 500 páginas. Não importa. Não, por que não importa? Porque é uma pergunta boba, é uma pergunta que não me traz reflexão, é uma pergunta vaga. Quantas páginas tem o livro? Agora, para cada 10 pessoas que eu indico um livro, umas 8 me perguntam isso. Quantas páginas tem um livro? Quantas páginas tem um livro? E aí elas querem o atalho. Não dá para resumir? E aí eu resumo dentro do meu viés, dentro da minha percepção, dentro da minha absorção. Ela pega a minha percepção, que é baseada nas minhas experiências, no meu conhecimento, no meu feedback, no meu background, e ela pega para ela. E isso é preguiça. A preguiça está matando muitas pessoas. E ela quer um atalho. O atalho é o resumo. Atalho é o resumo. Não, você tem que se debruçar no livro. Página por página, compreensão por compreensão. Por quê? Porque é uma atividade que vai melhorar a sua performance. Eu estou com uma maçã e um bolo de cenoura. Qual dos dois eu como? Eu falo que vai aumentar minha performance. Eu estou com um chá sem açúcar e um chá com açúcar. Qual dos dois eu tomo? O que vai aumentar minha performance. Ah, mas o gosto. Para mim não importa o gosto. Ah, eu acordo cedo e tomo um banho gelado. Mas, meu Deus, é gelado. Banho gelado aumenta a performance. As evidências são muito robustas. Ah, mas eu queria tomar um banho quente. Eu sei que eu queria, mas o que eu preciso agora? Eu tenho uma reunião. Eu tenho que estar disposto. Eu vou acordar. Não preciso ter sono. Vou estudar esse livro, 500 páginas, vou tomar um banho gelado, vou ficar desperto, vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer minha rotina de entrada, vou ler esse livro 500 páginas. Por quê? Porque ele vai aumentar a minha performance nessa atividade produtiva. E que não necessariamente ela é atrativa. Não é legal acordar às 5 horas da manhã, não é legal tomar banho gelado, não é legal ficar aqui lendo 500 páginas, não importa. Mas o profissional adulto, ele sabe qual é o fundamento. Então, se fundamento é a primeira coisa, qual é a segunda coisa? É a prática. Prática, treino, deliberado, repetição. Repetição. Muitas pessoas querem ser excelentes, mas antes da excelência vem a frequência. Antes de você ser excelente, precisa ter frequência. Frequência vem antes de excelência. Não dá para buscar excelência? Nenhum cara, nenhuma mulher no mundo hoje contemporâneo, pós-moderno, na antiguidade, foi excelente sem ter frequência. Então precisa de tempo. E aí você precisa de prática, repetição, prática, repetição, prática, repetição, prática, repetição. Por quê? Porque vencer vale a pena. E num mundo competitivo, que sempre foi, e agora a internet acelerou as coisas, o mundo tá... as pessoas falam novo normal não, isso acelerou o processo.
Ele só acelerou o processo. Porque vantagem competitiva é o que toda empresa quer, o que você quer no seu mercado. Então, se a gente observar, por exemplo, aqui, ó, putz, eu quero ter vantagem competitiva, eu quero que minha empresa tenha vantagem competitiva, eu quero competir, eu quero ser competitivo. Uai, só tem dois jeitos para você vencer. Ou você vence porque o seu produto tem um custo mais barato para ser feito, aí você consegue cobrar mais barato, então você ganha no preço, ou você ganha na diferenciação. Cara, isso é antigo, isso é Michael Porter, Estratégia e Competição. Anota aí um livro, Michael Porter. Entendendo Michael Porter, o cara maior autoridade sobre competitividade e estratégia. Cara, só tem dois jeitos, meu. Então, ou você faz a coisa com custo menor, porque ao fazer com custo menor, sua margem aumenta, ou você é tão diferente, tão único, tão raro, que você tem uma percepção de valor muito diferente. E essa percepção de valor faz com que você ganhe mais margem também. E aí, ao saber disso, você tem que saber 4 coisas para você competir. Tem um livro, anota aí, O que o CEO quer que você saiba. É um livro incrível, leitura obrigatória do Ram Charan. Ram Charan é um indiano, ele estudou em Harvard, é um grande pesquisador, tem muitas obras. Né? Pô, tem o Pipeline da Liderança, muito legal. Ele tem o Ataque também, é muito legal. Tem esse, O que o CEO quer que vocês saibam. Ele já conviveu com os maiores CEOs, com os maiores líderes, com os maiores gestores das empresas Fortune 500. É uma leitura obrigatória, tem evidência, é confiável, tem robustez. E ele diz o seguinte, independente em qual área da sua empresa você está, você tem que saber 4 coisas. O teu CEO, o presidente da empresa, não importa se você é a faxineira, não importa se você é o porteiro, não importa se você entrega panfleto, o teu CEO quer que você saiba 4 coisas. Então, todas as áreas das empresas, todos os departamentos têm que saber 4 coisas. É um livro de R$39, turma. Entendeu? É um livro de R$39. E tá lá, você lê. E essas 4 coisas eu vou te falar. Isso vai aumentar a sua competitividade. Primeiro, cliente. As empresas vivem de cliente. Pode ser B2B, ou B2C, ou B2B, B2C juntos. Não importa. Cliente. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Onde que ele vive? Quantos anos ele tem? Qual a classe social? Ele tem filho? Quantos? Eles querem o quê? Eles trabalham quantas horas? Eles vão de carro para o trabalho? Ou eles vão, sei lá, de Uber? Ou eles trabalham remoto? Eles precisam do que tipo de informação? O que está acontecendo na vida deles? Por onde que eles consomem essa informação? Eles consomem de maneira online, de maneira presencial, de maneira híbrida? O que está passando pela cabeça deles agora? O que aconteceu nessa crise? Eles performaram? Quais são os pontos de valor para eles? Onde que eles estão? O que eles valorizam? Você tem que saber tudo. Então, uma empresa, ela precisa saber tudo sobre o cliente. Então, se ela quer realmente disputar, onde eu vou disputar? E que estratégia eu vou usar? Joel, me fala um pouco mais sobre essa estratégia. Eu vou te falar de uma maneira tão simples que você vai entender agora, para você utilizar agora. Estratégia. É assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, uma caneta e o meu celular. Você está aqui no ponto A. Você quer chegar no ponto B. E aí existe uma ponte que tem que ser construída entre o ponto A e o ponto B. Existem várias estratégias. Você pega uma, escolhe. Essa é a estratégia que eu vou usar para sair do ponto A ao ponto B. Simples assim. Existem vários caminhos. Você escolhe um, que na sua cabeça é o melhor, é o que você sabe mais, é o que você domina mais. Você fala, é esse caminho que a gente vai fazer. Caminho do quê, Joel? Caminho do crescimento. Caminho do quê? Caminho do destaque. Caminho do quê? Caminho da diferenciação. Vamos usar essa estratégia? Nessa estratégia, você realmente se diferencia. Então, você quer ter clientes, você quer ter mais clientes, você quer vender mais vezes por mesmo cliente, você tem que usar uma estratégia. Estratégia que vai te dar vantagem competitiva. Segundo ponto que o Ram Charan fala. O primeiro é cliente, o segundo é crescimento. As empresas têm que saber o que fazem elas crescerem e elas têm que crescer. As empresas têm que crescer. Anota aí, se você não estiver crescendo, você está diminuindo. Ele ainda fala assim, ó, se você não estiver crescendo, você está morrendo. Vou te dar outro exemplo super simples. Se você tem um salário de... Uma pessoa que tem um salário de R$2.000, ela, em 2020, ela
tem um salário de R$ 2.000. Em 2021, ela tem um salário exatamente de R$ 2.000. Ela já não tem um salário de R$ 2.000. Por quê? Porque o tempo passou, as coisas ficaram mais caras, o consumo ficou mais caro, tem a inflação, tem a depreciação, aqueles R$ 2.000 não representam mais R$ 2.000. Então ela tem que crescer. O salário dela tem que aumentar, porque se ela não aumentar, ela está diminuindo. Não, João, mas eu estou ganhando os mesmos R$ 2.000. Mas os teus R$ 2.000 não valem os mesmos R$ 2.000. Então, se você não está crescendo, não é que você está no platô, você está caindo. Então, essa percepção, as empresas querem, as empresas sabem, e o CEO quer que você saiba o que eu tenho que fazer para ficar crescendo. Atividade central, atividade chave, o que não pode faltar, eu não posso negligenciar o que me trouxe até aqui. O que acontece com as pessoas? Anota uma coisa muito importante. O que acontece com as pessoas quando atingem um resultado? Uma empresa quando atinge um resultado? Basicamente duas coisas. Ou ela esquece aquilo que levou ela até lá, e ela começa a negligenciar, não querer fazer mais, ou a pessoa começa a ficar arrogante e não liga mais para as coisas que são centrais. Então vamos imaginar aqui uma situação com um vendedor, tá bom? Vamos imaginar aqui uma situação com o vendedor. O vendedor, ele é aquele cara que liga, que fala, faz follow-up, que manda mensagem, que acompanha, que tem um baita de um processo, que sistematiza e ele vende. No primeiro ano ele arrebenta, no segundo ano ele arrebenta, no terceiro ano ele arrebenta, a empresa cresce, ele cuida, ele trata bem o cliente, ele sabe que o cliente recorrente é o mais barato, ele tem mais chance de pagar um produto ou um serviço mais caro e aquele custo por aquisição cada vez menor, porque ele só pagou lá no começo, ele tem um lifetime value por mais tempo, a empresa tem mais ROI, tem o EBITDA melhorado, a margem tá legal, e aí acontece alguma coisa, ele quer expandir, ou ele pega um outro cargo, ele começa a negligenciar exatamente aquilo que ele fez para ele crescer. E aí ele começa a perder performance, porque ele esquece a atividade que ele fez. A segunda coisa é a arrogância. Não liga mais para os outros, não liga mais para o aprendizado, o modo de aprendizado ligado, ele não está mais absorvendo, por exemplo, que tudo é uma oportunidade de aprendizado, ele começa a negligenciar, fica arrogante, não está nem aí. Então é muito importante que tenha aprendizado sempre numa mão e na outra mão crescimento. Tem que aprender e crescer, tem que aprender e tem que crescer. Então tem que crescer o tempo todo. Isso é Rancharan também, numa versão que eu coloquei aqui de exemplos práticos, porque como eu estou no mercado dos negócios, eu vejo que as empresas que crescem, elas não esquecem as coisas básicas e muitas pessoas elas falham no óbvio. Terceira coisa, ROI, retorno sobre investimento. Bom, se eu coloco energia num lugar e me devolve, ali é fértil, aquela é uma areia, uma terra fértil. Agora, se eu coloco energia aqui, tempo, dinheiro, aquele negócio não me traz retorno, aquilo não é legal para mim, aquilo não é bacana, aquilo eu não sei quanto me custa as coisas. Então, retorno sobre o investimento, não gastar, mas sim investir. Então, você tem que ter a métrica certa. Eu tenho uma máxima sobre retorno sobre investimento muito nítida, conhecimento. Eu coloco dinheiro, energia, tempo em conhecimento exatamente da maneira como você está fazendo, eu sei que volta. Por quê? Porque eu sou um cara que minha mentalidade já está pronta para isso. Eu falo, conhecimento, eu tenho assim, conhecimento me traz faturamento, conhecimento me traz diferenciação, conhecimento me traz decisões melhores. Por isso que eu estudo muito. Na verdade, eu falei errado, eu não estudo muito, eu estudo porque eu tenho que estudar, eu me desenvolvo porque eu tenho que desenvolver, não é muito comparado com outras pessoas, com a maior parte da turma, com a maior parte do mercado, mas, por exemplo, quando você pega grandes CEOs de empresas, a média é 62 livros por ano, é o que eu leio um pouco mais, então estou ali na média. Então não é de se estranhar que um grandíssimo CEO que performa pra caramba não tenha resultado, porque ele não treina. O cara lê 62 livros por ano, a média do brasileiro é 2 livros por ano. O cara lê, sei lá quantas vezes, 30 vezes mais do que a média, é óbvio, né, que o resultado do cara está atrelado e correlacionado com a preparação dele. Não tem muito mistério, para mim é meio óbvio isso, né? Faz total sentido. Portanto, quando eu sei que eu tenho esses elementos de diferenciação, eu sei que eu invisto nisso, isso me traz retorno. E a quarta coisa que todo CEO quer que você saiba, que a sua empresa tem que saber, é custo. Custo. Diminuir custo. Qual é o custo disso?
Qual é o custo daquilo? Aquilo está mais caro, aquilo está trazendo retorno. Se você domina diminuir custo e manter a mesma entrega ou até melhorar a entrega, puxa vida, meu. Então qualquer pessoa numa empresa tem que saber como é que essa empresa ganha dinheiro. Como é que vêm os recursos financeiros dessa empresa? Eu preciso entender qualquer pessoa. Quem são os clientes? Como é que eu ganho dinheiro nessa empresa? Como que eu ganho dinheiro? Como que eu ganho dinheiro nessa empresa? Esse é um processo simples de entender, muito simples, o que a empresa quer. E talvez você se pergunte, eu me perguntaria, tá bom, João, entendi, caramba, bacana. Agora, como é que eu construo isso de uma maneira rápida, objetiva, que me traz resultado? Aí eu vou falar assim, cara, desenvolva suas metas, né? Não é isso? Ah, tá bom, desenvolver minhas metas. Só que o que a maior parte das pessoas te dizem é para você escrever suas metas, mas o que essa maior parte não diz para você também é que meta não é o suficiente. Meta é coisa pra gente medíocre, mediana, que tá na média. Joel, pelo amor de Deus, como assim? Eu vou nos lugares, eu vou nos treinamentos, os caras falam que você precisa ter metas claras. Você precisa ter metas claras. Mas o que é uma meta clara? Olha, o que você quer, em quanto tempo você quer, quem são os responsáveis, quanto isso vai te custar, como, por quê, quais são a evidência que você conseguiu. Tipo, meta smart. Um papel, turma. Você pega um papel, responde essas perguntas, tá lá as tuas metas. Mas por que ela é coisa para gente medíocre? Porque a maior parte das empresas, dos empresários, dos líderes, eles escrevem suas metas. Mas não é proporcional aos resultados. Escrever uma meta não quer dizer que você vai atingir uma meta. Pô, de 100 pessoas, você vai num curso, num evento, numa palestra aqui, eu falo, escrevam suas metas. 100 pessoas escrevem as metas. Mas eu duvido que 100 pessoas batem as metas. Tem alguma coisa errada aí, né? Lógico que tem, Joel. Então o problema, então a grande questão não é escrever meta. Aí você vai falar, porque o cara não faz e tal, né? É óbvio que ele não faz. Mas não é só isso. É porque ele não tem método. Então pessoas medíocres têm metas. Pessoas de alta performance têm metas, métodos e marcos. O que são os marcos? É quando você coloca uma estaca, quando você coloca uma flag, quando você coloca uma bandeira. Então, quando eu estou aqui, eu estou no ponto atual, eu vou no ponto B, essas são as minhas metas. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aliás, eu fiz assim, isso, 4. Mas meta uma, turma. 1, 2. Se você tem mais do que 3 metas por ano, revise as suas metas. Se a sua empresa tem mais do que 3 metas por ano, para de novo, senta. Cara, são muitas metas. Você tem que ter 3. 2 metas ano. O restante dá alicerce. Essas não são muitas metas. Tem um grande investidor, o maior investidor do mundo, ele se chama Warren Buffett. Então, ele se provou já no tempo que ele investe e ele tem algumas regras que eu vou falar para você. A primeira regra é nunca perca dinheiro e a segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. Isso é muito legal. Agora, ele tem uma máxima sobre como que ele constrói as metas dele. Ele fala assim, cara, pega um papel e escreva 25 coisas que você quer. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25. Aí ele fala assim, tá bom. Agora pega dessas 25 coisas e rabisca 20. Corta 20. Pois é, essas 20 aí estão te atrapalhando. Te sobrou 5. Dessas 5 aí tem 2 que são as mais importantes. Aí você vai, 2. Essas 2 aí. O restante descarta. Incrível, né? Incrível. A capacidade de você numerar a lista de coisas que você tem desejo e objetivo e fala, cara, isso aqui tá me atrapalhando, tira, sobra 5, dessas 5 eu vou escolher 2 agora. Portanto, a meta é você ter claro o que você quer, com tempo, com prazo e assim por diante, sem muito mistério. Agora, o método é o processo. Como é que você vai chegar lá? Qual a estratégia que você vai usar? Qual é o processo? Qual é o indicador de performance? Você vai fazer reunião? O seu modelo de trabalho é metodologia ágil ou agile? Como é que é isso, metodologia de performance? Você tem modelo Scrum de trabalho? A sua empresa trabalha com squads? A sua empresa faz reuniões em formato de sprint? Você tem um modelo de empresa vertical ou horizontal? Você trabalha por cluster? Como é que você mede? Você tem o que? CEOs, você tem CPOs, você tem POs. Como é que é o modelo? Tem inteligência? Tem um modelo onde você coloca as pessoas no modelo de liderança situacional, democrática ou autocrática? Como é que você dá feedback? Qual é a métrica que você usa? Como é que é a cultura organizacional? Como é que o feedback é momentâneo? O feedback é imediato? Ou o feedback é a cada 3, 4 semanas? E as reuniões são sentadas ou são em pés? Como é que você verifica se tem sistema? Você coloca onde? Você coloca numa planilha? Você coloca no papel? Você coloca num plano? Você coloca no Trello? Ou você tem uma inteligência própria? Você tem uma
Big Data, você toma decisões baseadas em números ou baseada na intuição? Você toma uma decisão baseada em metodologia ágil ou metodologia burocrática? Olha o tanto de coisa que eu te falei aqui. Método. Como é que você toma decisões? O departamento de marketing toma decisões por ele ou o departamento financeiro toma decisões por ele? E alicerça o marketing. E o marketing, ele faz o quê? Ele faz a venda, e a venda, como é que você vê os seus clientes? Como é que você classifica seu cliente? Cliente de primeira compra, cliente de segunda compra, cliente recorrente, não cliente, quase cliente, anônimo, seguidor, prospecto, indicador? Como é que você classifica os clientes? E a tua metodologia de marketing? Como é que é o teu marketing? O marketing, ele pesquisa por onde? Ele tem plataforma própria, ele faz o quê? Ele tem inteligência artificial, ele tem Big Data, ele tem machine learning, a própria máquina aprende. Como é que você se relaciona com o cliente? Tem telefonema, tem aquisição, como é que você faz esse processo? Isso é método. Quem faz isso? Ele está quanto tempo no mercado? Essa pessoa que está quanto tempo no mercado, ela tem essa abordagem, o quê? Ele é um líder mais do sistemático, do pragmático, ele é um mentor mais do ponto de vista detalhista, ele é um mentor mais inspiracional. Vocês produzem conhecimento dentro da empresa? Isso está anotado, isso está registrado, isso está escrito? Essa gestão do conhecimento é compartilhada, é uma gestão centralizada? Vocês têm um modelo distribuído, entendeu? Isso é metodologia. Olha como eu estou falando essas terminologias para você. Isso demonstra que eu tenho conhecimento sobre isso, que eu trabalho com isso. Aí o cara fala, agora eu estou entendendo que... Cara, agora eu estou vendo método. Porque o cara está me falando uma coisa, talvez eu faça, talvez eu nunca tenha ouvido, talvez eu não faça, eu preciso entender, preciso fazer. Aí você senta na minha frente, como é que você trabalha na sua empresa? Bom, eu tenho squads, eu tenho CMOs, eu tenho CPOs, eu tenho POs, eu tenho as pessoas que têm as tarefas descentralizadas, nós temos as reuniões de sprint, olha que nós temos um dashboard próprio. Nós temos sistema próprio em tempo real. E o que você olha naquele... Nós olhamos EBITDA, nós olhamos ROI, nós olhamos crescimento, nós olhamos engajamento, nós olhamos churn, nós olhamos churn segmentado, nós olhamos taxa de crescimento, CAC, CPL, lead. A gente tem o budget de marketing, a gente tem métricas de branding, métricas de performance e de crescimento. Nós temos discussões, nós temos pessoas ultra inteligentes, porque igual o Steve Jobs disse, eu não contrato pessoas inteligentes para eu dizer para elas o que elas têm que fazer. Eu contrato pessoas inteligentes para elas me dizerem o que eu tenho que fazer. Olha só, e aí chega numa coisa muito importante que eu quero falar para vocês, sem muito romantismo, sem muita poesia, porque tá esse mercado, um mercado hoje que eu tô, né? Eu sou um cara do desenvolvimento humano, desenvolvimento empresarial, da performance, mas tem muita gente falando assim, saiba o seu porquê, saiba o seu propósito, isso é bacana, é muito importante, mas ninguém te paga pelas coisas que você acredita, as pessoas nos pagam pelas coisas que a gente sabe, então não é o porquê, mas assim o quê. Então quando a pessoa chega aqui, poxa vida, bacana, Joel, minha história, eu venho de longe, que super inspiração, né? Minha filha mora comigo, meu marido, sei lá, tá desempregado, meu pai mora longe, tive esse problema, fui criada. Eu falo, porra, você é muito valente, bacana, que super inspiração. Agora me diz aí, o que você sabe fazer? É o que você sabe fazer. Quando o problema aparece na tua frente, você sabe solucionar, você sabe resolver, você sabe fazer, você sabe acontecer, você sabe? Não são só as coisas que você acredita. Eu quero uma coisa mais concreta, eu quero uma coisa mais refinada, eu quero uma coisa... Eu não quero uma coisa abstrata, eu quero concreto. O que, de fato, você sabe fazer de maneira específica. Isso é muito importante para você. E esse é de fato um processo. Esse processo eu chamei de um nome, eu tenho várias metodologias para aumentar a performance, né, das empresas, dos empresários, dos empreendedores. E eu criei os 5Ds da máxima performance. Entenda uma coisa, não é os 5Ds da alta performance. Alta performance é você ser o melhor, um dos melhores. Alta performance é você ser melhor com você. Alta é melhor do que os outros. Então, uma é comparação consigo, a outra é comparação com o universo do seu mercado, da sua indústria. E aí eu criei os 5Ds da máxima performance, que é a tua performance, para você atingir a tua máxima performance. Mas não necessariamente a tua máxima performance é melhor do que os outros. Mas quando você atinge a sua máxima performance, você vai para casa e fala assim, cara, dei meu máximo, atingi meu máximo. Eu tô tranquilo porque, entende, o travesseiro mais macio que existe é a consciência. Quando você deita a cabeça no travesseiro e fala, eu dei o meu máximo hoje, você é vencedor. Você é vencedor, você venceu, você foi o melhor que você podia ser. E o 5Ds da máxima performance, ele tem um caminho. Primeiro, decisão. Primeiro D, decisão.
Afinal, você vai decidir ou não ser uma pessoa excepcional? Porque sucesso é uma decisão, sucesso é treino, excepcionalidade é decisão, maestria é decisão, performance é decisão. Não é casualidade, é decisão. Não é possibilidade, é probabilidade. O João me fala um pouco muito mais sobre isso. Fala. Possibilidade das pessoas ficarem ricas? Existe. Probabilidade? Muito baixa, porque a probabilidade é o quão provável uma coisa vai acontecer baseado nos teus comportamentos. Possibilidade? As pessoas perguntam, é possível eu falar com você? É possível, é provável, pouco. Por quê? Porque existem outros fatores e você precisa olhar para aquilo que você controla. Então, a excepcionalidade, a excelência, a performance é uma decisão. Você escolhe, você decide. Fala assim, cara, eu decido. E é irreversível. Porque não tem plano B. Ah, mas tem, as pessoas me ensinaram. Te ensinaram errado. Na alta performance não tem plano B. Pare de colocar plano B na sua vida. É só um, o A. Só tem um plano. Porque não adianta você colocar uma intenção de ter 100% do teu resultado colocando 60% de foco. Não faz sentido. Você não vai atingir 100% de performance com 60% de foco. 100% de performance com 60% de energia. É 100% de foco, 100% de energia, 100% de resultado, 100% de entrega. Não tem plano B. É uma decisão irreversível. 2. Direção. Depois que você decide uma coisa, você fala, direção. Para onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que buscar esse conhecimento? Que ambiente que eu tenho que estar inserido? É aqui? São com essas pessoas? É com essa estrutura? São esses recursos que estão aqui? Você primeiro, aí você decide, aí você vai para a direção, você vai buscar uma direção. Mas já está decidido, você não volta mais atrás. Você não volta mais atrás, porque você falou uma coisa e você se obedece. Um dos problemas das pessoas irresponsáveis que não são adultas, que são crianças de 40 anos de idade, mulheres, crianças de 42 anos, meninos, garotinhos de 39 anos, é que eles não são responsáveis, eles não são adultos, eles nem conseguem obedecer as próprias coisas que eles afirmam. Eu falei que eu vou fazer isso, eu fiz. Uai, por que você fez isso? Uai, eu fiz porque eu disse que eu ia fazer. Eu que disse. Ninguém precisa me lembrar. Mas com quem você combinou? Eu combinei comigo, que a pessoa mais importante que tem na face da Terra sou eu mesmo. Então eu combinei comigo. Então você decidiu, não tem plano B, aí você direção, é para lá que eu tenho que ir. Ah, mas Joel, mas leva tempo. Lógico que leva tempo. Ah, Joel, mas é cansativo. Lógico que é cansativo. Ah, Joel, mas caramba, não é fácil. Lógico que não é fácil. Mas eu quero te falar uma coisa, vencer vale a pena. E aí você busca a direção com pessoas, com lugares e com recursos. Já anota aí, pessoas, lugares e recursos. Terceira coisa, disciplina. Aí você fala, cara, agora eu preciso ter disciplina. Não tem essa. Já como que eu posso ser mais disciplinado? Não existe mais disciplinado. Ou você é ou você não é disciplinado. O que você pode ser é o quarto D, que é o diligente. É quando você refina, quando você ajusta, quando você melhora. Disciplina é fazer todos os dias a mesma coisa. Diligência é fazer todos os dias a mesma coisa e cada dia um pouquinho melhor, com cuidado e diligentemente. Mas antes de você ser diligente, você precisa ser disciplinado. O hábito de fazer aquilo todos os dias já foi vencido. Né? Ninguém precisa te convencer mais. Você fala, cara, já domina, isso aqui eu tenho que fazer, tá muito claro isso para mim. Então, primeiro D, decide. Segundo D, para onde que eu vou? Com quem que vai me orientar? Que ambiente que eu tenho que estar? Quais são os recursos que tem que estar envolvido comigo? Terceiro, disciplina. Quarto, diligência. E por último, domínio. Não tem como. Se você é uma pessoa disciplinada, diligência, no delta T você domina. Dominou, maestria. Dominou, maestria, masterizou. Performance. Aí sim, isso é método. Vai levar tempo? Vai. Quanto tempo? Não sei exatamente, mas esse é o caminho. Não adianta pegar shortcut. Não dá para fazer um salto. Não tem salto quântico. Olha, do dia para a noite você vai mudar? Não vai. Isso é delírio, isso é ilusão. Não vai. Não vai. Isso é coisa para quem está perdido e para quem não entendeu o jogo. Existe um jogo, né? Se a vida fosse um jogo, tem gente que joga para ganhar e tem gente que joga para não perder.
Quem joga para ganhar quer melhorar na vida. Todo dia quer ser melhor. Todo dia quer dar condições melhores para sua família, para si próprio, para as pessoas que amam dentro da sua empresa, para as pessoas que estão na empresa, melhorar a vida dos outros. E tem gente que joga para não perder. Pelo amor de Deus, não posso perder minhas coisas, assim por diante. Aí não vou agir por causa da opinião dos outros, não vou agir porque eu tenho preguiça, não vou agir porque eu tenho tolice. E aí entra em campo já com um sinal, né, com essa concepção de derrota. Tem uma frase do Vanderlei Luxemburgo que eu gosto muito, que é assim, ó. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Jó, o que é isso? Você tem que entrar em campo, mesmo com medo, mas você tem que construir uma coisa na sua cabeça, você vai ganhar, pô. Eu vou ganhar, cara. Eu vou ganhar. Eu vou usar o que eu tenho aqui e eu vou ganhar. Ou, eu não posso perder. O que acontece com as pessoas quando elas pensam assim, não posso perder? Elas focam no que está em jogo. E a dica que eu te dou é assim, foca no jogo, não no que está em jogo. Foca na presença. Por quê? Porque a mente é diferente do cérebro. O cérebro é o órgão, né? Tem a massa cinzenta, tem os hemisférios, tem as conexões, tem as sinapses, tem os neurônios. E a mente? A mente é um estado de consciência. Você não pega na mente. Eu estou pegando aqui na minha cabeça, mas eu não pego na minha mente. A mente é um estado de consciência. E a mente ou é futuro ou é passado, né? Ou ela fica lá no futuro, meu Deus do céu, o que vai acontecer lá que as pessoas vão achar de mim? Oh, meu Deus do céu, seria muito legal se eu conseguisse também. Ou no passado, caraca, lá atrás, meu Deus do céu, eu nunca mais vou voltar como que eu era, mas meu Deus do céu, eu tive problemas lá no passado, na infância, com meu pai, com a minha mãe. E ela fica ou no passado ou na vida passada, ou no passado ou no presente, ou no passado ou no presente. O que é consciência pura? A consciência pura é o presente. A consciência pura é o agora. Quando você entra no campo, é foco no jogo. O que está ligado? O que está acontecendo? Uma pessoa saudável é mais focada. Se eu estou com uma pessoa obesa, sedentária, que tem problema, come mal, dorme mal, tem ansiedade, tem gastrite, eu não tenho, não bebo, não fumo, é diferente o nosso foco. Eu opero melhor, meu cérebro funciona melhor. Você dormiu mal, eu dormi bem. Você bebe cerveja, eu bebo água. Você é ansioso, eu não tenho nada de ansiedade. Eu sou um cara focado, não como fritura, não como gordura, não como açúcar. Você é uma pessoa desfocada, que o telefone toca o tempo inteiro, você come fritura, você sente sono. Na hora de uma reunião, eu vou pegar mais, eu vou absorver melhor. A pessoa vai absorver melhor. É óbvio. Mas Jó, cargas d'água, então por que mesmo sabendo as pessoas do mundo? Eu te digo, porque é tão difícil incorporar um hábito bom e é tão fácil manter um hábito ruim. É porque um hábito ruim você paga depois. E tem recompensa agora. É muito bom, né, ficar na cama, é muito bom comer um chocolate, é muito bom não levantar cedo, é muito bom, recompensa agora. Estou sendo recompensado, mas eu pago lá no futuro. E um hábito bom? O hábito bom você paga agora. E a recompensa? É lá no futuro. Eu vou fazer uma dieta, paguei agora. Eu vou acordar cedo, paguei agora. Eu vou ter que ler um livro, paguei agora. E aí as pessoas não querem. Só que você precisa quebrar. Você precisa quebrar Cara, você precisa quebrar essa triangulação equivocada, meu. É uma triangulação equivocada entre gatilho, rotina e recompensa. Você tem um gatilho que dispara você a comer uma coisa, porque você come aquilo todo dia e a recompensa é ficar feliz. Você precisa quebrar essa triangulação. E como é que você faz isso? Você pode fazer isso da seguinte maneira, porque muitas pessoas começam as coisas e elas não têm sucesso. É porque elas fazem mudanças radicais, do dia para a noite. Quer mudar tudo, quer guardar dinheiro, quer trabalhar, quer ler livro, quer emagrecer, quer ficar mais tempo com o filho, tudo ao mesmo tempo. E aí você cansa. A força de vontade, que é muito bem descrita na literatura, por sinal, chamada ego depletion em inglês, é um combustível que acaba. E aí ela muda radicalmente o comportamento e não muda nem o ambiente que ela está inserida. Minha proposta é inversa. Mude radicalmente o ambiente que você está e mude de maneira gradual o seu comportamento. Porque se você está num ambiente ruim, com pessoas com pensamento fora do padrão, fora de sistema, nada a ver com o lugar, falam mal, vitimistas, autocomiseração come solta, a galera não entende, a galera não faz o extra mile, eles não têm o over delivery, é sempre assim, isso aqui não é meu trabalho, isso aqui eu não sou pago para isso aqui não é para mim, deu minha hora, eu vou embora. Cara, o ambiente é ruim. Você tem uma mentalidade boa, mas o ambiente vai sempre te martelar, sempre te martelar. Mude de ambiente.
João, não consigo mudar de ambiente, porque às vezes o ambiente é a minha própria casa. Então mude o ambiente que você está inserido. Você tem que encontrar um caminho dentro da sua casa que tem pessoas, comportamentos, rotinas e hábitos que não são tão legais, não adequados para o que você quer. Você tem que mudar aquele ambiente. Então, primeira coisa, muda radicalmente o ambiente que você está inserido. Vai para um ambiente favorável, que tem os comportamentos, que tem o métier, galera, que tem um jeito, que tem um trejeito, as idiosincrasias, é o jeitão. É o jeitão das coisas que você quer, meu. As pessoas falam, se vestem, conversam, a ferramenta é tudo sobre aquilo que você precisa. E aí você começa a mudar. Mas aí queira mudar devagarzinho, um passo de cada vez, 1% melhor todos os dias. Esse é o jogo que você tem que fazer, esse é o jogo que você tem que buscar. Porque essa autoliderança, que é a sua capacidade de se autoliderar, é uma obrigação tua. Para ser um grande líder, qual é a melhor maneira para você ser um baita líder? Na minha opinião, é ser exemplo. O exemplo não é importante, o exemplo é tudo. E que exemplo que é esse? As pessoas olham para você, elas confiam em você porque você é exemplo. Exemplo do quê? De comportamento. Você se comporta da maneira como aquele ambiente espera que você se comporta. 2, você dá resultado. Você performa. Se você dá resultado, ninguém vai encher teu saco. Porque você performa contra fatos, não argumenta. Ah, mas eu não gosto muito daquele cara. Mas eu não posso negar que ele performa. Você vê, vou ter que aturar aquela moça lá. Mas não, a gente não pode negar que ela performa. Então, ou você escolhe ser amado, ou você escolhe ser respeitado. A maior parte das pessoas querem ser amadas. Eu não quero ser amado por você. Por quê, Joel? Porque o amor passa. Eu quero respeito. Respeito não. Respeito fica. Eu acho que eu estou sendo uma pessoa que está buscando amor dentro da minha empresa. Pois é, por quê? Por que tanto amor? Porque as pessoas, para elas realmente ficarem perto de mim, elas vão ficar perto de você se você for uma pessoa respeitada. Joel, como é que eu faço para ser uma pessoa respeitada? Sendo profissional, dando resultado. Se você der resultado, sempre com consistência, com ética, com valores morais, com essência, com DNA da empresa, com sabedoria, com conhecimento, com disciplina, com diligência, com direção, As pessoas vão falar, cara, olha essa pessoa. Olha que baita profissional. Como profissional, você tem que escolher. Ou você quer ser amado, ou você quer ser respeitado. Por isso que muitos líderes falham, porque ele vai lá, não quer falar uma coisa, porque ele não quer ferir a opinião da menina, não quer ferir a opinião do outro. Não tem essa de opinião, tem o que é certo e o que é errado. Existem duas formas de fazer a coisa na vida, a maneira certa e a maneira errada. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho uma equipe e eu já demiti pessoas. E, não é nada legal demitir pessoas. É ruim, é chato, mas às vezes tem que demitir. Eu falo, cara, esse é o processo. Mas a opinião da pessoa. A opinião da pessoa é uma outra questão. A minha pergunta é, eu estou fazendo certo? Eu garanto que as premissas são certas? Eu garanto que eu fiz a avaliação, não fui injusto? Eu garanto que eu avaliei? Eu garanto que eu dei feedback? Eu garanto que foi... Eu garanto. Então é isso que eu tenho que fazer. Então, o travesseiro mais macio que existe é a consciência. Por isso, se liderar primeiro, respeitar as suas próprias ordens, obedecer às suas próprias ordens é muito importante. Eu sou um cara que viralizei uma coisa na internet, não sei se vocês me seguem lá no @joeljota, se não me segue, segue lá no Instagram. Eu viralizei uma coisa na internet que era o seguinte, as pessoas, que é o exemplo disso, as pessoas iam lá, batiam uma foto, na academia, tá pago. Aí no outro dia, tá pago. Eu falei, cara, tá pago? É dívida isso? Aí eu fui lá e falei, não tá pago. Está feito, porque eu disse que eu ia fazer. E eu falo, as pessoas, cara, não pensei por isso, né? Lógico, meu. Você falou que ia para academia. Aí você vai para academia e fala, tá pago? Não, você fez? Você não falou que ia fazer? Então você fez. Isso se chama autoliderança. Isso se chama autodisciplina. Respeitar você mesmo, acordar com você mesmo, fazer um acordo com você e fazer aquilo. Isso é o que os adultos fazem e as pessoas da alta performance fazem. E mais ainda, isso vai te trazer diferencial competitivo, que é o que fortalece o seu ponto forte. O que é diferencial competitivo, Joel? É o que fortalece seu ponto forte. É o que faz você ser único e é difícil de alguém te copiar. Então, se é isso que fortalece seu ponto forte, que faz você ser único e que é difícil de copiar, isso vai te dar aceleração. Você vai acelerar e não shortcut, e não atalho, não busque atalho. Desconfie das pessoas que te falam para ter atalho. Eu vou te dar um atalho. Não quero atalho, eu quero performance. Eu quero que você acelere, eu quero sistema, eu quero processo, eu quero ferramenta. Onde que estão essas ferramentas?
E aí, para trazer uma reflexão final para vocês, eu costumo construir uma ferramenta num processo. A primeira coisa, autoobservação. Anota, autoobservação. Você tem que olhar para dentro de você e falar assim, cara, eu estou nadando contra ou a favor da maré. Se eu continuar com esses resultados, ou melhor, dá para fazer uma pergunta até melhor. Se eu continuar do jeito que eu estou agindo, do jeito que eu estou me comportando, estou nadando contra ou a favor da maré? Eu não sei a resposta. Mas a resposta basicamente são duas. Podem ser duas. Eu estou nadando a favor da maré. Tá indo tudo bem, eu estou disciplinado, eu estou diligente, eu sou atento, eu não negligencio. Então eu te faço uma outra pergunta. O que você não pode negligenciar para manter isso a seu favor? Ponto. Aí você fala, cara, isso aqui eu não posso parar de fazer, isso aqui eu não posso deixar. E aí você vê o disciplinado diligente, cara, porque ele vai pro domínio. A resposta pode ser, nessa área aqui eu tô nadando contra a maré. Não adianta, eu tenho forças concorrentes. Eu faço uma coisa para frente e depois me puxo a corda para trás. Não adianta a força concorrente. Minha disciplina, meu medo, as pessoas, o ambiente, as opiniões, as crenças que eu tenho. Cara, se você tá nadando contra a maré, você tem que parar e entender o seguinte, você está fazendo esforço burro, a tua força vai acabar, porque a tua energia é limitada e a maré vai ganhar de você, porque você está contra uma força que vai te vencer. Aí você chega à conclusão, cara, estou contra a maré, preciso mudar isso. Segunda coisa, ação imediata. Entra em ação agora. Porque se não agora, quando? E se não você, quem? Agora. Entre em ação agora. Para buscar o quê, Joel? Para buscar o primeiro resultado, micro resultado. O primeiro micro resultado que você vai buscar. E esse primeiro micro resultado é o progresso. Eu costumo falar uma coisa para vocês. Existem vícios na nossa vida que são horrorosos. Mas existem outros que a gente não tem que largar. Qual é, Joel? É o progresso. Não seja viciado em droga, em bebida, em cerveja, em vingança. Não seja viciado em descontar as coisas nos outros. Não seja viciado em comida que não te leva para lugar nenhum, em refrigerante. Seja viciado em progresso. Cara, eu quero todo dia progredir. Então, o que vai acontecer quando você tem ação imediata? A ação imediata vai fazer você avançar um pouquinho. E aí você check no dia de hoje. No outro dia, um pouquinho, você check no dia de hoje. Um outro pouquinho, você check no dia de hoje. Quando isso acontecer, vai acontecer a terceira coisa. Mentalidade. A sua mente muda. A sua forma de pensar muda. A sua forma de pensar muda não porque você mudou ela primeiro, é porque o teu resultado fez ela mudar. Você fala, não dá certo. Não dá certo. Aí você avança um pouquinho e fala, e não é que deu? Pronto, mudou. Mudou, cara. Mudou. Você fala, não é que deu, e não é que não deu. Aí sua mentalidade, ela não fica nem certa nem errada. Entenda uma coisa, não existe mentalidade certa nem mentalidade errada. O que existe é mentalidade adequada. Adequada é o que? É o ambiente que você está, ao trabalho que você faz, aos sistemas que você produz, ao resultado que a sua empresa espera de ti. O que a tua equipe espera de ti. João, mas eu sou apenas um funcionário naquela equipe, eu tenho que fazer aquela coisa lá. Não, a coisa mais importante que você tem que fazer é a sua empresa vencer. Todas as empresas deveriam falar assim para os seus colaboradores, para o seu time. O seu principal objetivo é fazer a gente vencer. Mas sou contador. Não é a contabilidade. O seu principal objetivo é fazer a gente vencer. Não, sou vendedor. Não é venda. O seu principal objetivo é fazer a gente vencer. Agora, o seu segundo objetivo é fazer isso por meio do trabalho que você está fazendo. Então você tem que vencer, meu. A equipe tem que vencer, o time tem que vencer. Vencer por onde? Volta lá na parte do Rancharan, que eu falei para vocês, as 4 coisas que você tem que dominar. Portanto, ação imediata. E aí, quando você tem o primeiro resultado, você fala, epa, vou repetir. Aí é treino. Treina. Essa é a 4ª coisa. E por fim, mesmo você tendo resultado, não perca a consistência. A tua maneira de fazer isso todos os dias. E a consistência é o seguinte, é fazer todos os dias. Não necessariamente você precisa fazer durante o mesmo tempo. Se você tiver que escolher, escolha sempre qualidade ao invés de quantidade. Você tem pouco tempo? Não perca a intensidade. Intenso. 20 minutos, não importa. Intenso. Eu só tenho 4 minutos. Intenso. Joel, eu vou ter que diminuir meu tempo. Intensidade, porque isso te dá qualidade, porque isso te dá energia, porque isso te dá engajamento, porque isso te dá... Cara, isso te dá precisão. Eu só tenho 6 minutos para falar. Tira todas as groselhas, tira tudo aquilo que não adianta nada, tira. Qual é o core? Qual é o centro do assunto? Qual é a linha mestra? Qual é o assunto que você não pode deixar de falar? Isso é qualidade. Isso é intensidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer,
Primeira coisa, saber, estou nadando contra a favor da maré. Né? Autoobservação, autoanálise. Segunda coisa, ação imediata. Por quê? Porque o verbo não é pensar, o verbo é agir, rapidez, velocidade. E terceira coisa, tua mentalidade vai mudar. Porque você está jogando o jogo do progresso. E aí você treina, treina, treina. Independente do seu resultado, seja uma pessoa de consistência. Consistência, consistência. Lapida, 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 lapida. Consistência, 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 consistência e consistência. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos vocês aqui. Eu estou muito feliz. Dei meu máximo, é o que eu acredito e vivencio. É o que eu acredito e dá resultado. E se provou com muito resultado nas empresas que eu mentorei, nos empresários que eu mentorei, tanto em termos corporativos, como em termos, assim, para muitas pessoas lá, para os meus milhões de seguidores. Funciona, 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 funciona. E eu vou finalizar essa palestra, essa fala, essa diretriz, essa mentoria, com uma fala que eu sempre finalizo e que é importante e que ela é inspiradora. A última coisa que meu pai falou antes dele falecer, e meu pai morreu há 4 anos atrás e foi meu grande mentor, meu grande tutor, foi a grande referência da minha vida, que me ensinou as premissas, os fundamentos e os atributos mais importantes que eu carrego para a minha vida: disciplina, responsabilidade, resiliência, estudo, diligência. Horas antes dele morrer, meu pai ergue a mão para mim, não falou: filho, tô morrendo, filho, cuida de mim, filho, cuida da sua mãe. Ele plantou, de todas as sementes que ele plantou em mim, ele plantou uma que vai perdurar e eu quero que ela seja eterna. Ele falou assim: filho, pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados. Essa foi a última coisa que eu ouvi do meu pai, horas depois ele faleceu. É isso que eu quero deixar para vocês. Eu coloquei aqui minha verdade nessa aula para você, te falei muita coisa e acredito que algumas coisas fizeram sentido para você. Independente se você vai colocar ou não em prática, independente se você vai colocar em prática agora ou não, saiba de uma coisa: pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém, absolutamente ninguém, por seus resultados. Ok? Foi um prazerzaço falar com vocês. Um grande abraço. Espero ver vocês em breve. Joel J. Valeu. Fui!